Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilvano e sejam bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. E hoje é uma aula muito especial, pois é uma aula ao vivo. E hoje eu também trouxe aí um convidado muito especial para acompanhar a gente nessa aula, que é o professor Peterson. Olá, professor! Olá, professor Gilvano! Olá, pessoal do terceiro ano! Sejam bem-vindos aqui na nossa aula ao vivo. E quem está nos acompanhando aqui também hoje é a Fran, nossa intérprete de Libras. Olá, Fran, tudo bem? Olá, Fran! Beleza! Lembrando vocês, não esqueçam, apesar de nós termos uma aula ao vivo, não esqueçam da atividade obrigatória dessa aula. É essa atividade que vai garantir a presença de vocês na aula de hoje, ok? E também não esqueçam de pegar o seu aplicativo do Aula Paraná, não esqueçam também aí de acessar o YouTube e manter a interatividade aí conosco, mandar a sua pergunta, mandar o seu lá, o seu oi, que a gente vai ler aqui o seu recadinho durante essa aula, tá? E vamos começar essa aula fazendo aquela retomada da aula passada. E a aula passada nós falamos sobre o quê? Sobre o que mesmo que a gente falou, professor? Pelo que eu estudei antes, professor, na sua aula, a gente falou sobre a espetacularização do esporte, isso? Isso. E em específico do futebol, não foi isso? Exatamente. A gente tem vindo de uma sequência de aula falando sobre o espetáculo que o esporte favorece, proporciona e como que a gente chegou a esse momento na história em que o esporte se tornou algo espetacular, né? Algo que é um espetáculo. E hoje nós vamos fazer uma retomada falando sobre o futebol e depois nós vamos falar sobre o voleibol. E sobre o futebol, né? Então nós podemos falar para eles ficarem preparados que hoje a nossa aula será espetacular. A nossa aula será espetacular, muito bom, professor. Com certeza. Então vamos lá, né? Então, para que essa aula seja espetacular, pega lá o seu caderno, retoma lá o conteúdo da aula passada. E na aula passada nós vimos como que o futebol chegou a esse estágio, né? A gente falou sobre as modalidades esportivas, que vários esportes lá na antiguidade, quando eles surgiram, antes de ser um esporte conhecido, um esporte para todos, ele se tornou um esporte, ele era um esporte com caráter elitista, ou seja, eram esportes que eram dedicados somente para uma determinada classe, a classe burguesa, a classe que tinha mais acesso a esses esportes, a essas modalidades, né? Portanto, nós podemos entender assim, professor, que o esporte ele não era algo, por exemplo, para os trabalhadores e para os filhos dos trabalhadores, né? Mas só para uma classe social mais alta, que tivesse mais recursos, né? Que tivesse mais um recurso financeiro maior, certo? Isso, exatamente. Bom, mas isso não ficou assim para sempre, né? Então, à medida que esse esporte ele foi se propagando, o esporte ele foi se tornando cada vez mais acessível e conhecido às pessoas, e a gente não está falando de hoje, que surge uma modalidade, se a gente inventar algo, em poucas horas é possível o mundo todo já conhecer, né? Já conhecer, exatamente. Hoje a internet faz essa divulgação, né? A internet, as mídias sociais, ajuda muito nessa divulgação de qualquer tipo de esporte. Mas se a gente pensar lá no século XIX, a coisa era bem diferente, né? Era bem mais difícil divulgar uma certa modalidade que começava a ser praticada numa cidade ou mesmo numa escola. Exatamente. Então, tudo que a gente está falando no início aqui, do início do esporte, aconteceu aí, né, no decorrer de séculos. Então, foram muitos anos para que essas modalidades elas se tornassem conhecidas. E conforme elas foram sendo conhecidas, o significado também dela foi se alterando. A gente viu que o significado do esporte foi se alterando conforme o passar do tempo. E hoje a gente tem um significado que é diferente da onde ele surgiu. A gente teve o período ali da Guerra Fria, que o esporte era utilizado como um recurso de uma modalidade, né, daquele esporte, daqueles atletas serem melhores que os atletas de outros países, de outras nações. Havia uma necessidade de, através do esporte, formatar uma nação, né, ou mostrar o poderio da nação através, principalmente, dos resultados esportivos. Então,
Um exemplo que a gente pode dar era o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos, né? Tinha um significado muito grande. O país que liderava o quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos era praticamente o país que liderava o mundo, liderava a economia, liderava a força bélica. Então, mostrar força, mostrar resultado nos esportes significava que o país era grande, que o país era poderoso, né? Com o tempo isso se modificou. Não houve mais essa necessidade. Com o fim da Guerra Fria, não houve mais essa necessidade. E daí o esporte se reinventou, não é, professor? Exatamente. E eles eram potência justamente porque eles tinham bastante investimento de capital. Eles investiam nos esportes, nos atletas, né, em tecnologia, em centros de treinamento. E por isso que a gente vê que essas nações são as nações que até hoje nas Olimpíadas estão lá em cima, né, no quadro olímpico. Só que hoje o investimento já não vem mais do Estado, né? Hoje esse investimento ele vem por meio de empresas que patrocinam esses atletas. Então a gente pode dizer que depois desse período da Guerra Fria, onde esse patrocínio, né, para o esporte vinha principalmente do Estado, dos governos, hoje esse patrocínio mudou. Ele está vindo das empresas, como o professor Gilvano falou, ou seja, da iniciativa privada. Então, hoje, o esporte ele está lançado, fazendo parte de uma lógica de mercado, né? Uma lógica de mercado, onde ele tem que se tornar um produto para ser consumido. Isso. Então, isso justifica aqui, ó, que o significado social ele vai se modificando, ele vai se ampliando conforme esse esporte vai se diversificando. Então, essas práticas esportivas, elas começaram então a ter um distanciamento das feições aristocrática e elitista. O que isso significa? Ele deixava de ser um esporte para uma pequena categoria de elite e tornava-se um esporte para a população, né? Para as pessoas. Temos um recadinho aí, professor? Bom, nós temos um recado de um colega nosso aqui que está pedindo um abraço lá para os do Colégio Agrícola da Lapa, né? Então, um abraço para o pessoal lá do Colégio Agrícola da Lapa e um abraço especial para o nosso amigo lá, o professor Gilson, né? Um abraço para o professor Gilson aqui, que está interagindo com a gente, mandando aí o seu olá. Bom, à medida que ia se popularizando então o esporte ganhava uma nova dimensão, né, cuja lógica, né, interna se fundamentaria nas relações mercantis. Então, o que isso significa, professor? Mercantismo, o que é? Mercantis tem a ver com a lógica do mercado, né? Então, o esporte precisou ser reinventado e tornar-se um produto a ser consumido. De que forma? Através dos materiais esportivos, né? Então, quando nós compramos material esportivo, quando nós compramos roupas esportivas de uma determinada marca, nós estamos consumindo esporte. Também quando nós assistimos ou vamos até os estádios ou até os ginásios assistir uma partida de um determinado esporte, assistir uma competição esportiva, também é uma outra forma de estarmos consumindo aquele esporte. Então essa é a lógica mercantil, de tornar o esporte em algo popular e que pudesse ser consumido, pudesse ser usado pelo maior número de pessoas, certo? E chegamos ao nosso primeiro quiz, a nossa primeira pergunta dessa aula. Então, pega lá o seu aplicativo lá do Aula Paraná e prepara para essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: com o passar dos tempos, o futebol passou de um esporte elitista para, alternativa A, um esporte fundamentado nas relações comerciais, B, um esporte de relações diplomáticas entre as nações, ou C, um esporte de inclusão. Qual foi o primeiro passo que esse esporte passou? Vamos lá, vamos respondendo aí. Pega o seu aplicativo, responde e, puxa, o que será que é, professor? Será que ele já se tornou um esporte de inclusão? Será que era de relações diplomáticas? Bom, enquanto vocês vão respondendo o nosso quiz aí, vamos aproveitar esse tempo para mandar aqueles abraços aqui que o pessoal gosta de pedir, tá?
Então, um abraço lá para a professora Vanessa, do Colégio Estadual João Gueno, em Colombo, e também um abraço para Maria Eduarda da Cruz Silva, do Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, de Jesuítas, a cidade de Jesuítas. O Tiago Rafael, de Macedo dos Santos, do Colégio Estadual Unidade Polo de Arapongas, ele tem uma pergunta aqui bem interessante. Mas eu não vou fazer a pergunta agora, Tiago, tá? Espere um pouquinho, eu vou deixar ela aqui. Depois que a gente terminar o tempo do quiz, eu trago a sua resposta muito interessante, tá bom? E a... Nossa, não sei se eu não vou errar o nome dela, mas é Vicelli Belizeri. Desculpe se eu me enganei. Do Colégio Estadual Professor Flávio Valken, lá de Foz do Iguaçu, também pedindo um abraço. Um abraço, então, Vicelli. E vamos agora para a resposta aqui, ó. Tem a Maria Cruz da Silva, falou que é a alternativa A. Será que ela acertou, professor? Vamos lá. Nós temos aqui o resultado, olha, 36% falou que é A, 27% falou que é B e 36% falou que é C. Então, ficou bem dividido. E vamos ver quem acertou? Quem acertou que é A, alternativa A. Então, ele é um esporte fundamentado nas relações comerciais, né? Aí, depois, um tempo, né, bem recentemente, a gente começa a pensar agora no esporte de inclusão, mas isso ainda é bem recente, pensando ao longo da história desse esporte, certo? Então, agora sim eu vou voltar aqui para a pergunta do nosso aluno Tiago, aqui de Arapongas, e ele perguntou assim, o que é espetacularização? Então, Tiago, espetacularização é tornar algo um espetáculo. Então, quando a gente fala de espetacularização do esporte, é quando principalmente as competições esportivas assumiram, né, o status de um grande espetáculo, quase como se fosse um espetáculo de teatro. Só que no esporte, todo jogo que você vai assistir é um jogo diferente. Então, você sempre vai assistir uma partida de futebol, por exemplo, mas sempre será uma partida diferente, com um enredo diferente, com uma história diferente. Então, isso que é tornar o esporte, né, a disputa esportiva, num espetáculo, tá? Isso que a gente costuma chamar de espetacularização do esporte. E você pergunta, né, se isso só aconteceu no voleibol ou em outros esportes. Na verdade, praticamente todos os esportes, principalmente esses que são olímpicos, né, eles têm essa característica de serem espetacularizados, né, de terem se tornado espetáculos. Então, esse é um fenômeno muito comum nos esportes, principalmente nos esportes profissionais e olímpicos, ok? E para chegar a esse espetáculo do esporte, cria-se estratégias, ações, que vai desde as modificações das regras desse esporte para tornar um esporte mais dinâmico e também quando a gente tem um limite, né? Tudo tem um limite de alteração de regras que muitas vezes a gente chega num ponto que não consigo mais deixar o esporte mais dinâmico. Então, o que é feito para tornar ainda mais atrativo esse esporte? Então, o que a gente vê, por exemplo, na NBA, né? Que nos intervalos de partida tem praticamente um show, né? Um show à parte. E acontece também nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, né, essas apresentações, aberturas, né, essas cerimônias. Vamos lá, falando agora sobre o futebol enquanto empresa. Então, enquanto empresa, o futebol ele já existe há muito tempo, mas não quanto esporte regulamentado, né? É quanto uma modalidade de tradições de várias culturas, de povos que já chutavam a bola. E nós temos aí relatos, né, no Japão, na China, na Grécia, na Roma, inclusive nas Américas. Tá? Somente passado algum tempo que começou então a ter campeonatos que eram organizados pelas associações esportivas naquela época. Que aí foi surgir ali nos meados do século XIX na Inglaterra. Mas não era um esporte totalmente regulamentado, pois as pessoas poderiam pegar a bola com a mão, sair correndo com a mão, eram esportes violentos. Bem, nesse mesmo período que esses esportes já estavam sendo praticados na Inglaterra, a Inglaterra nessa época era uma nação de grande influência na Europa, de influência cultural, e dessa maneira levou o futebol, né, como agregado cultural para essa região, né, para a Europa. Passado mais algum tempo, nós tivemos então o surgimento de federações,
essa organização de federações nacionais e internacionais. Antes mesmo de surgir a FIFA, já existia algumas organizações que estavam relacionadas ao futebol. Só lembrando, né, professor, que a FIFA, então, é a Organização Mundial do Futebol, né? FIFA não é só o nome de um jogo do PlayStation, certo? Ela, na verdade, é a grande entidade que organiza o futebol mundial, né? As competições mundiais de futebol, como a Copa do Mundo, são organizadas pela FIFA. Muito bem, professor. E o que aconteceu aqui no Brasil, então? Quando o esporte veio para o Brasil, a gente não vai falar da história de como ele chegou, né? Provavelmente vocês já estudaram isso. Mas o esporte, quando chegou no Brasil, também era um esporte muito elitizado, era um esporte restrito para poucas pessoas, somente quem tinha, por exemplo, um rádio, uma TV, mas posteriormente conseguia consumir esse esporte. Porém, conforme ele foi sendo televisionado, começou a ser um esporte de mais fácil acesso por meio do rádio e da TV, começou então a surgir o esporte não profissional, né? O esporte amador, né? O futebol de várzea. Então ele começou a se tornar um esporte de massa, né? A partir da década de 1870, por meio da classe trabalhadora, ou seja, os operários poderiam ter as suas equipes e ter as suas disputas, os seus torneios e campeonatos contra outras equipes. Então não era só um esporte para profissionais. E muito interessante essa imagem que nós temos aqui, né, professor? Com esse campo de futebol de terra. Então, durante muito tempo, né, nós tínhamos essa modalidade de futebol na terra, os campinhos de terra, né? Praticamente todos os bairros nas cidades ou qualquer lugar existia lá um campinho de terra, um terreno que era limpo, tirava o mato, deixava só na terra para poder jogar futebol, né? Você jogou futebol? Joguei de terra, na terra, até hoje eu jogo, professor. Joga ainda? Até hoje. Olha só, tem uma pergunta aqui do Ricardo Miyamoto. Ele é do Colégio Estadual Urbano Peroni, de Floraí. Ele faz uma pergunta, professor, que é assim: pode-se dizer que o esporte está se tornando meio de dominação da população? Eu acho que já foi. Eu acho que hoje, atualmente, o esporte está mais voltado para a questão do consumo, de as pessoas gastarem o seu dinheiro com o esporte e o esporte produzir mais dinheiro, do que, na verdade, uma ideia de dominação, uma dominação ideológica, né? No tempo da Guerra Fria, eu acredito que sim, mas acho que atualmente o esporte está voltado mais para a questão consumista mesmo, sabe? Vamos lá, professor, dando sequência. Então aí surgiu a FIFA, né, que a gente já falou em 1904. Em 1930 tivemos a primeira Copa no Uruguai. Então, o fato dessa Copa ser na América do Sul fez com que a gente estivesse mais próximo do esporte e favoreceu a se tornar um esporte que a gente tem como paixão nacional, né? Aí, então, o futebol ele se consolida como um esporte empresa, a gente fala dessa maneira, justamente por algumas relações aí bem consolidadas, que são as estruturas administrativas de clubes e federações, a gestão empresarial dos campeonatos, dos torneios, as transmissões ao vivo, principalmente a cores a partir da Copa de 1970, lá no México, o Brasil foi tricampeão, o marketing esportivo, que está muito presente não só no futebol, mas praticamente em todo o esporte, isso garantiu uma consolidação do profissionalismo do futebol. E agora a gente vai para o nosso segundo quiz, professor, que é a pergunta muito fácil e muito simples, que é: qual país teve grande influência na difusão do futebol na Europa? Qual país que tinha um poder aí cultural e influenciava essa região lá antigamente? A Itália, B, a Inglaterra ou C, França? Tá? Vamos lá, tempinho para você responder e já tem aí já a resposta. Muita atenção nessa pergunta, mas é uma pergunta bem fácil, né, professor? Enquanto isso, nós temos aqui alguns abraços, né, para mandar. Um abraço para a professora Daniele Simeone, do Colégio Estadual Abraham Lincoln, lá de Colombo. O Maicon Ricardo Garbuio Batista pede um abraço também lá para o Colégio Ieda de Cascavel. O Gustavo pedindo um salve para o Colégio Teobaldo, aqui de Curitiba também. Um abraço para a professora Beatriz Vieira, do Colégio Desembargador Jorge Andrigueto, lá da Fazenda Rio Grande. E
um abraço também para a professora Vânia, do Colégio Protásio de Carvalho de Curitiba, e um abraço também aqui para a professora Viviane, do Colégio Estadual do Paraná. Ok. Ó, a Thaisa Jesus falou que é a alternativa B. Será que ela acertou? Vamos lá ver, então. Alternativa correta. Olha, 80% falou que é B. E eles aceitaram, né? Então, muito bem. Então, temos mais uma pergunta aqui, professor, bem interessante. O Gilson pergunta, qual esporte tem maior arrecadação quando tratamos da receita absoluta? Já que a gente está falando dessa questão, né? Então, assim, pessoal, olha só. Em receita absoluta, considerando patrocínio, venda de ingressos e a transmissão, o esporte que mais arrecada é o futebol americano, né? A NFL, que até talvez alguns de vocês estejam acompanhando aí. Né? Que, olha só, na temporada 2015-2016 chegou a arrecadar 12 bilhões de dólares, não estamos falando nem de reais. Então, aí para vocês terem uma ideia da força de mercado, né, de consumo que um esporte pode gerar. Muito bem. Agora a gente vai falar da espetacularização do futebol, então a gente ficou fazendo uma boa retomada, porque agora isso vai entender melhor como que o voleibol se torna um esporte também com essa ideia de espetacularização. Então a gente vai falar agora do voleibol, né? Então, um breve histórico do voleibol. Não é o foco falar do histórico, da história dele, mas alguns aspectos que são de importância para a gente aqui, né? Então, é um esporte que surgiu lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, em 1895, por esse senhor aqui, ó, William George Morgan, que era diretor de educação física lá da Associação Cristã de Moços. Ele pegou e criou um esporte que era uma necessidade, porque o basquetebol, que era o esporte mais popular, era considerado um esporte violento, né, professor? Sim. Inclusive, o basquetebol tinha sido inventado um pouquinho antes do vôlei, né? Então, a partir do basquete, de algumas características do basquete, a ideia foi criar um outro esporte diferente do basquete, que tivesse características diferentes. Porém, ele era diferente do esporte que é o voleibol que a gente conhece hoje. Então, sim, ele era a altura da rede aproximada de 1,90 m, a bola era rebatida com uma câmera da bola de basquete, porque não tinha uma bola de vôlei na época, e eram disputados aí jogos de 9 pontos. Tá? E o esporte, então, ele foi se disseminando, principalmente ali nos Estados Unidos, num primeiro momento, nessa região aqui de Massachusetts e Nova Inglaterra, que é uma região ali dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, eles começaram a criar, então, quadras, começaram a criar ali essas quadras de areia, quadras de piso, em várias regiões, né, em vários locais, né, praças, playgrounds. Isso faz com que as pessoas comecem a conhecer mais o esporte. Só alguns anos depois, lá na cidade de Springfield, na Geórgia, nos Estados Unidos, lá na cidade dos Simpsons, o Dr. Halstead, o que ele fez? Ele sugeriu a mudança do nome, né? Ao invés de chamar de minonete, passou a se chamar voleibol, que é muito mais fácil, né? A gente falar voleibol, por causa tem o bol, do que minonete. Isso também ajudou o esporte a ser mais conhecido. E esse nome ainda ele tirou de uma outra modalidade esportiva e de um determinado lance do tênis de campo. Quando o atleta rebate a bolinha, sem que a bolinha toque no chão, ele faz um voleio. Então, desse movimento do voleio do tênis é que se emprestou o nome para batizar o minonete, que virou voleibol. E agora vamos para o nosso terceiro quiz. Estado americano onde o voleibol foi criado por William George Morgan. Qual foi o estado? Foi o estado da Califórnia? Foi no estado de Oregon? Ou foi no estado de Massachusetts? Vamos lá, um tempinho para responder. Enquanto isso, temos recadinho, professor? Temos pergunta? Temos muitas perguntas, né? O pessoal já está interagindo bastante aí, né? Então, primeiro mandar um abraço lá para Melanie Oliveira, do Colégio Gastão Vidigal de Maringá, e ela perguntou assim, qual é o esporte mais praticado no Brasil? O esporte mais praticado no Brasil, professor? Boa pergunta. O professor sabe o esporte mais praticado no Brasil? Então, Melanie, Será que você pratica esse esporte ou eu que pratico? Já pratiquei. Atualmente eu não estou podendo mais praticar esse esporte, né? Mas, Melanie, o esporte mais praticado no Brasil é o futebol, claro, né? E depois do futebol, isso futebol a gente considerando futebol de campo e o futebol de salão, tá? E depois do futebol, o segundo esporte mais praticado no Brasil é exatamente o voleibol.
A gente às vezes pensa, né, o futebol como o esporte mais praticado, mas tem o futsal, que também é um esporte bem praticado, porque tem mais quadros, né? Só que às vezes a gente joga o futsal achando que é o futebol, mas né, são dois esportes diferentes. E vamos ver quem acertou. Ó. A Thaisa está falando que é C, a Maria falando que é C, e nós temos 66% falando que é C. E a resposta é correta, né? Em Massachusetts, né? Na Califórnia foi criado o surf, o skate, né? Ali em Massachusetts foi o basquete e o voleibol. O voleibol antes era um esporte de elite, assim como a gente já falou do futebol e outras modalidades, o vôlei também era um esporte de elite. Tanto que a gente acredita que era um esporte que representava a classe burguesa emergente naquela época. Então era um esporte totalmente elitizado, não era para todo mundo como é hoje. Uhum. Em 1917, então, ficou estabelecido a altura atual da rede, 2,43 para o masculino, né? E os sets, nessa época, passaram a ter 15 pontos. E também nós tínhamos a questão da vantagem ainda, que deixava o jogo extremamente longo, né? No ano seguinte, então, foram acertadas as dimensões da quadra, do 18 por 9, né? Com certeza, na sua escola deve ter uma quadra mais ou menos com essas dimensões, né? A quadra de vôlei é uma das menores desses esportes de quadra, né? E em 1922, os 3 toques por equipe que foram regulamentados aí dentro do jogo. O voleibol lá nos Estados Unidos ele foi então inserido nas Forças Armadas Americanas. E como o exército ele sempre estava presente em outras nações, em outros países, eles praticavam esse esporte, tornando ele uma modalidade ainda mais conhecida em outras regiões, das pessoas que viam eles praticando. E aí começou então a esse esporte sair dos Estados Unidos e a chegar em outras regiões. E aqui, a fim de curiosidade, né, no Canadá, que era mais próximo aos Estados Unidos, chegou em 1900, em Cuba em 1905, Filipinas e Japão em 1908, Porto Rico em 1909, e Uruguai em 1912, né? E Brasil e México ali em 1916 e 1917. Então a gente tem o esporte aqui no Brasil. Quando o esporte chega no Brasil, o voleibol está aqui presente, começa a ser aceito, ele passa por vários períodos, né? De mais ou menos aceitação. Porque a gente já tinha o futebol já como um esporte bem conhecido aqui, né? Então ele começou a crescer, se tornou um grande esporte, ficando somente atrás do futebol, que inclusive até hoje, né, o futebol é um dos esportes mais praticados no Brasil. Mas nós temos um grande marco na história do vôlei, que foi quando em 1975 o Carlos Arthur Nussmann ele assumiu a presidência aqui da Confederação Brasileira de Voleibol. Só que ele veio com o discurso, professor Peterson, diferente da época, que era remodelar a estrutura administrativa, né, da Confederação Brasileira de Voleibol e incorporar um marketing no esporte, que ainda era algo recente, era algo novo, não é tão simples a gente pensar o marketing no esporte hoje, né, mas naquela época era uma novidade. E qual foi o resultado disso, professor? Então, o resultado, daí eu já vou aproveitar para responder aqui a pergunta da Maria Eduarda, do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, lá de Loanda, que pergunta assim: qual foi a primeira medalha olímpica da seleção brasileira de vôlei? Então, olha só, Maria Eduarda, a primeira medalha olímpica, né, da seleção brasileira de vôlei foi nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, foi uma medalha de prata. O Brasil perdeu a final para a seleção dos Estados Unidos. E um pouquinho antes, em 1982, foi a primeira conquista expressiva no voleibol da seleção brasileira, que também foi uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Seleções na Argentina. Então, essa geração aqui ficou conhecida no Brasil como a geração de prata, mas que teve, assim, uma importância muito grande na divulgação e na consolidação do esporte. Nessa época, começaram a surgir quadras de vôlei em tudo quanto era lugar, né? O pessoal jogava vôlei até no portão de casa, ficava 2 para dentro da casa, 2 para o lado de fora, e o portão era a rede de vôlei. Então, esse período, né, essa geração de prata, foi muito importante para tornar o voleibol popular no nosso país. Passado mais alguns anos, nós tivemos nosso primeiro ouro olímpico, que foi conhecida a primeira geração de ouro, que conquistou ali o primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, né?
E um ano depois venceu pela primeira vez a Liga Mundial de Vôlei, que é a principal competição de vôlei que acontece todo ano, né? Aí tirando aí a supremacia italiana, que era as seleções mais fortes naquela época. E daí nós respondemos também ao Pedro Henrique aqui do Colégio Estadual Bento Mussurunga, lá de Umuarama, que perguntou qual foi a primeira medalha de ouro conquistada pelo Brasil. Então, exatamente, Barcelona, 1992, certo, Pedro? Respondemos a sua pergunta aí. E, professor Peterson, para o nosso quarto quiz, vamos lá. Em 1975, Carlos Arthur Nussmann assumiu a presidência da Confederação Brasileira de Voleibol com o discurso de, alternativa A, investimento financeiro no voleibol. B, inserção do vôlei no ensino escolar. Ou C, incorporação de marketing no vôlei. Vamos lá, tempinho. Enquanto isso, vamos lá para os recadinhos, ver se tem então, isso, vamos para os recadinhos aqui. Uma curiosidade que me perguntaram aqui, o Paulo Henrique, lá de Ivaiporã, né, qual é a altura das redes. Então, nós temos duas alturas aí, Paulo. O masculino, a rede fica a 2,83, né, a fita da rede fica a 2,83, e no feminino, a 2,24. Né? E outra curiosidade também que perguntaram aqui, a Juliana Santos, do Colégio Estadual José Bonifácio de Paranaguá, pergunta qual que foi o jogo mais longo da história. Então, o jogo mais longo da história foi entre Polônia e União Soviética. Na época, hoje, né, a Rússia, né, o que sobrou é a Rússia, no final dos Jogos Olímpicos de 1976. O jogo durou 4 horas e 36 minutos. Lembrando que nessa época, os sets tinham 15 pontos, a equipe tinha que vencer 3 sets e ainda tinha um esquema de vantagem. Você só marcava ponto quando era o seu time que efetuava o saque, tá? Senão, se o outro time estivesse sacando, mesmo que você derrubasse a bola, não era seu ponto, você só recuperava a vantagem. Então, por isso os jogos ficavam muito longos. E vamos para o resultado aí, professor. Para o resultado, né? Então temos aqui o resultado, 60% falou que é C. E esses 60% acertaram, né? Incorporação do marketing, esse foi o discurso do Carlos Nussmann, né? Aí nós tivemos, então, os primeiros resultados do voleibol feminino. Até então a gente falou aí só praticamente do voleibol masculino, né? Então, o feminino veio um pouquinho depois, né? O primeiro resultado aí foi em 96, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, né? Medalha de bronze. E repetiu essa medalha de bronze ali no ano de 2000 em Sydney. E a grande conquista aí de ouro, né? Foi só ali nos Jogos Pan-Americanos de 1999, lá em Winnipeg, né? Bom, temos aí a Federação Internacional de Voleibol, que é como se fosse a FIFA do futebol, mas é do vôlei, e ela veio com ideias, né? Que é a ideia de tornar o esporte, o voleibol, cada vez mais conhecido. Então, eles vieram com 3 frentes, que era a escolarização da prática, levar o esporte para as escolas, que existe até hoje, né? O processo de massificação, a gente já falou bastante da massificação aí no futebol, então tornar um esporte de massa para todos, e a espetacularização do esporte, que é tornar um esporte espetáculo, né? Isso a gente contribui para tornar o esporte algo profissional. A gente chega então na profissionalização do voleibol, que vai acontecer em meados da década de 80. O que aconteceu? Nós tivemos a relação com a indústria do esporte, o marketing esportivo, a espetacularização do voleibol, a associação de empresas, clubes, atletas e mídia. E de onde veio essas ideias, né? O Nussmann, ele viajou o mundo, onde o voleibol era um dos esportes mais fortes e dava super certo, tinha bastante investimento, principalmente na Europa, na Itália, no Japão, e ele viu o que estava acontecendo lá, então ele viu tudo isso aqui acontecendo e ele trouxe isso para o Brasil, com o discurso de que copiaram o que deu certo. Se deu certo lá, então vai dar certo assim. E, de fato, aconteceu, né? Então, o voleibol, ele atinge ali uma aceitação da marca junto ao público consumidor. Se tem uma empresa, uma marca investindo numa modalidade em que as pessoas aceitam esse esporte, eles vão aceitar aquela marca, aquela empresa também que está ali investindo o seu nome na modalidade. Esse é um dos fenômenos da espetacularização, né? Quando o esporte se torna espetáculo, ele começa a ser mais aceito. Então, só respondendo aqui a Tatiane Vasconcelos, do Colégio Tancredo Neves de Maringá, ela perguntou, né, o que era a vantagem? Então, eu já falei um pouquinho, Tatiane, mas a vantagem significava o quê? O teu time tinha que executar o saque, a bola tinha que sair do teu time e só depois que o adversário errasse é que você marcava o ponto. Então,
Na verdade, o adversário tinha que cometer 2 erros seguidos para daí sim o teu time marcar ponto. O grande problema da vantagem é que deixava os jogos muito longos, né? Demorava muito uma partida. E daí isso não era legal para a TV, isso não era legal para tornar o esporte um espetáculo maior. Então a vantagem, lá em 1998, ela caiu, os sets passaram de 15 pontos para 25 pontos e toda bola vale ponto. Então isso deixou a partida mais dinâmica e mais atraente para o público e para a televisão. E aí que a gente vai chegar, né, a entender como que esse processo que o professor Peterson falou aconteceu. Então, teve ali um artigo publicado pelo Diniz César numa agência de publicidade da época chamada Top Sports Ventures. E eles apontaram o voleibol como um esporte atraente para essa mídia, né? Porque ele tinha 4 características básicas que tornavam esse esporte uma modalidade atraente, que era a popularidade, ou seja, já tinha público para ela, já tinha um público que seria o público consumidor, era um esporte de possível adaptabilidade às transmissões televisivas, ou seja, era possível adaptar as regras, como o professor Peterson falou, tirar a vantagem e tornar o esporte mais dinâmico para poder incluir ali os comerciais com as propagandas, e o bom desempenho do Brasil em competições internacionais. Ou seja, o Brasil estava começando a ganhar grandes competições e isso fazia com que a população gostasse. Isso também favorece, né, a trazer ali empresas que vão investir. Ou seja, né, uma estrutura do esporte organizada que começou a ter ali por meio dos clubes e a federação e confederação. Tem aqui uma frase bem interessante do Nussmann, que era o presidente da CBV na época, com relação às transmissões. O que ele disse? Ele falou assim, ó, eu prefiro um ginásio vazio com transmissões da televisão a um ginásio cheio sem televisão. O vazio atinge milhões de telespectadores em todo o país. No ginásio cheio, sem televisão, apenas 10 mil, 20 mil. Número reduzido para quem quer conquistar patrocinadores, popularidade, resultados e novos adeptos. Olha que interessante a visão que ele tinha, e depois o Nussmann se tornou, inclusive, aí, parte do Comitê Olímpico Brasileiro, enfim, teve no esporte por muito tempo. Né? E essa questão da televisão no esporte é algo muito importante, muito marcante. Vocês vejam que nós, aqui no Brasil, nós conseguimos acompanhar, por exemplo, torneio de basquete lá nos Estados Unidos, agora torneio de futebol americano, que é um esporte que nem é assim tão popular no nosso país, mas através da televisão nós conseguimos acompanhar, né, essas competições de fora do nosso país, né, esportes que a gente às vezes nem conhece tanto. E vamos lá. E qual foi o desfecho disso, né? Passado todo esse processo, passando, né, todas aquelas estratégias que a Federação Internacional de Voleibol teve de levar para a escola, de massificar, de tornar um esporte algo espetacular, o que aconteceu, né? Qual foi o desfecho disso, né? Junto com a ideia do Nussmann, que ele foi buscar lá fora essas reflexões, o que aconteceu, né? Então vamos para o desfecho aqui no Brasil. Então a gente teve, então, de fato, o voleibol sendo transmitido pela TV, né? Então foi necessário modificações de regras e previsão temporal. O que é uma previsão temporal? É você ter essa modalidade que se encaixe exatamente naquele horário da grade. Por que certas modalidades não são transmitidas pela TV, né? E outras são? O futebol porque a gente sabe que vai ter 45 minutos, 15 de intervalo, ou seja, a grade horária da TV consegue encaixar certinho para depois ter a programação ali sem perder nenhum programa. É interessante que tenha o horário certo para encaixar ali os comerciais, porque é o comercial que vai divulgar os patrocinadores, que vão estar investindo o seu dinheiro para que o esporte aconteça, né, como tem acontecido. Ou seja, é necessário uma previsão temporal, coisa que o voleibol na época não tinha, então essa modificação proporcionou isso. Temos, por exemplo, um esporte que não é transmitido em TV aberta, né, professor, que é o tênis. Sim. E por que o tênis não tem essa previsão temporal? Exatamente por causa da forma de disputa, né? Como o tênis ele é disputado por sets, por cada ponto, né, por uma pontuação que o tenista tem que alcançar, isso pode levar a partidas extremamente longas. Então, para a TV, principalmente para a TV aberta, é um esporte muito difícil de ser transmitido, porque não sabe quando que essa partida vai terminar, vai ter um fim, né? E, inclusive, o tênis ele até não se tornou tão popular
né, como o voleibol. O voleibol foi um dos esportes que mais se adaptou à TV, criando até aquele tempo para a TV, né, um tempo onde a partida para numa determinada pontuação, obrigatoriamente a partida para que entre o comercial de algum patrocinador daquele evento. Então, por aí você já começa a perceber como o voleibol se adaptou a essa ideia da televisão de tornar-se um espetáculo televisivo. Muito bem. Enquanto a gente vai aí falando sobre desfecho, tem uma perguntinha que ficou lá do Bruno, que eu prometi que ia responder, né? A gente ia responder, do Bruno Sudol, ou Sudol. É lá de São José dos Pinhais, e ele manda um abraço ali para toda São José dos Pinhais. E ele faz uma pergunta. O espetáculo do esporte tem relação com a comercialização dele? Total, né, professor? Com certeza. Total, né? Então a gente torna algo cada vez mais espetacular para vender, né? Então por que o show é totalmente pirotécnico hoje em dia, né? Com iluminação, com luz, painel de LED, porque não é só o artista, né? É a experiência que a pessoa vai ter. Então quem vai no estádio de futebol não é só pelo jogo. Muitas vezes quem está no estádio de futebol ou vai numa arena para assistir uma partida de vôlei, não está só ali pelo esporte, está ali pela interatividade. Nessa imagem a gente consegue ver, eles ganham lá vários balões de ar para ficar batendo, ou seja, essa interatividade torna a pessoa a gostar daquilo e continuar comprando e comercializando os produtos que estão relacionados com o esporte, né? E a gente chega à conclusão do desfecho, que em pouco tempo, depois de todas essas ações da Federação Internacional de Voleibol, do Carlos Nussmann, o voleibol ele deixou de ser um esporte anônimo no Brasil, ou pouco conhecido, e ele se tornou um esporte popularizado, espetacularizado, né? A gente chama de mania nacional. E hoje é um esporte, a gente pode falar que está entre os 3, 4 esportes mais potentes, né, a nível nacional no Brasil. Exatamente. Vamos para o nosso último quiz de hoje? Vamos lá. Prepara aí para responder essa pergunta. Quais foram as 3 frentes básicas da Federação Internacional de Voleibol para o crescimento do esporte? Falou bastante disso. Vamos lá, 100% eu quero ver acertando essa pergunta, né? Vamos lá, alternativa A, escolarização, elitização e espetacularização do esporte. Alternativa B, escolarização, massificação e espetacularização do voleibol. Ou C, escolarização, massificação e elitização. Tá? Então vamos lá, pessoal, vamos respondendo essa pergunta. Professor, você jogou ali usando o portão como rede? Joguei usando o portão, usando rede que atravessava por cima da rua, assim, sabe? De um poste até o que tinha muro levantar do quando vizinho, o carro passava. Tinha que levantar quando o carro passava. Joguei bastante voleibol assim. Então, a gente está mandando agora um abraço lá para Ana Clara, do Colégio Estadual Guimarães Rosa, lá de Assis Chateaubriand. Um abraço também para Luísa Viana, lá do Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, aqui de Curitiba. E um abraço para o nosso amigo Idimar, lá da Guarda Mirim. Muito bem. Então vamos, aí o tempo esgotou e vamos ver aí o resultado. Vamos lá, está saindo aqui o resultado. Temos 80% que falou B. Se for B, eu vou ficar muito feliz, professor. Não chegou no 100, mas chegou perto. Claro que 80% já está acima da média, né? Já está sendo aprovado. Então vamos lá. Alternativa B, né? Olha só, escolarização, massificação e espetacularização. Tá? Então, assim, resumindo o que a gente viu, nós vemos então que o fato do Brasil ter sido uma potência, e ainda tem hoje a potência olímpica, tanto no masculino e no feminino, então a gente tem aí conquistas olímpicas 92, 2004, 2016, no feminino 2008, 2012, que foi em Londres, as transmissões, né, pela TV, nós temos a espetacularização, temos bastante investimento no esporte, uma Superliga bem organizada, isso tornou o esporte que é hoje o voleibol, um esporte massificado, um esporte espetacularizado, mas também um esporte bastante potencial, né, professor? Muito praticado. Gente, né, o tempo acabou, nós temos o tempo esgotado, e aquele forte abraço, né, e até a próxima. Tchau, tchau a todos. Tchau, pessoal.